Olá a todos, muito boa noite. Eu sou Edilson Zancanella, médico, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Hoje nós vamos tratar do assunto do tema sono na criança. Esse tema é muito interessante e a gente realmente precisa discutir muito mais esse impacto e a gente tem que trazer realmente boas informações. Para a gente discutir esse assunto, nós vamos ter dois ilustres convidados nessa noite. Eles já devem estar aí entrando e aí a gente já inicia então a nossa live. Vamos lá. O sono, então, na criança é algo que varia com muitas necessidades aí de entendimento e nós temos que trabalhar isso levando em conta todas as dificuldades e a situação específica de entender um pouco mais aquilo que esse sono pode trazer. Desde aquilo que a gente leva, então, quanto ao nome de parassonia, aquilo que a gente entende como comportamentos que são muito diferentes durante o sono, e aquilo que os pais às vezes nos trazem com uma dúvida muito grande. Ver se vai dar o que aqui para ela entrar. Aceitar. Doutora Simone Fagundes, ela é pneumopediatra, médica do sono, coordenadora do programa de residência em medicina do sono do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Simone, boa noite. É um prazer estarmos juntos nessa sessão aqui. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Queria agradecer o convite, dizer que vai ser um prazer, porque nós três temos aí uma história de longa data, né? Eu estava até pensando assim, nossa, nós somos praticamente dinossauros do sono, né? Vendo tanta gente nova aí, a gente olha para trás, a nossa estrada já começou um pouco mais de tempo e vai ser legal a gente poder compartilhar um pouco, né, da nossa vivência e estimular um pouquinho mais as pessoas a prestar um pouquinho mais de atenção no sono da criança. É isso aí. O Simone, e é uma coisa que traz essa nostalgia, né, de você olhar assim, né, quando nós começamos a discutir naquelas sessões ali de que quem é que vai entrar na área de atuação, como é que isso vai ser feito. Simone, isso foi 2010 para 2011, nós começamos a discutir esses assuntos. Então é muito tempo, né? Agora já temos aqui, ó, o Dr. Gustavo. Vamos ver se vai dar certo. E aí, então, enquanto o Gustavo entra, né, vamos ir contando essa questão da área de atuação, que foi Olá, uma... Oi, Aí, Gustavo. olha o Dr. Gustavo Boa aí. noite. Dr. Gustavo Moreira é pediatra com área de atuação em medicina do sono, diretor clínico do Instituto do Sono, amigo de longa data, de muitas, como dizia aí a Simone, né, de vários outros momentos que a gente pôde trabalhar, então, aí nas questões todas aí do sono, né? E eu acho que essa vez agora, Simone, agora estamos nós três aqui. As outras lives que eu acompanhei não deram muito certo, sabe? Então hoje eu estou feliz até que deu certo, né? Mas a situação é que foi uma iniciativa desse ano, a gente somar, né, as iniciativas da Associação Brasileira do Sono, de Medicina do Sono, com aquilo que as especialidades da área de atuação acabam fazendo. Então, eu acho que essa é uma iniciativa que foi muito bem-vinda, né? E eu acho que a gente tinha que manter e fazer isso acontecer até com uma frequência maior. Bom, então vamos lá. Gustavo, boa noite. Então, seja muito boa noite, bem-vindo. Edilson. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento da Associação Brasileira em Medicina do Sono. Estamos à disposição para discutir um pouco de sono de crianças e adolescentes. Legal. Bom, eu acho que é algo que é comum, né? E a gente vê os pais chegando hoje em dia com tanto de preocupação por tudo que aconteceu ao longo de pandemia, um monte de outras coisas, né? Vocês acham que as crianças, né, brasileiras estão dormindo bem? O que vocês acham disso? Como que as crianças estão dormindo aí nos últimos tempos?
Então, começar pela Simone, a gente faz as damas antes e depois o Gustavo? Eu confesso que eu queria ser um pouquinho mais otimista, mas eu tenho muita preocupação com essa questão de como é que as crianças estão dormindo, né? Eu acho que a gente vem observando muito por conta de associações, da mídia, a gente vem observando que essa preocupação do sono na criança até aumentou. Se fala mais nisso, né? E talvez algumas doenças, mas eu ainda vejo muita dificuldade, às vezes, de algumas famílias entender que a criança tem uma demanda diferente, que, mas é tão legal ficar com ele quando eu chego do trabalho, veja bem, eu trabalho o dia inteiro, como é que a gente vai fazer? Ou coisas de querer ter uma atividade social mais intensa e quer que a criança acompanhe. Então, eu ainda acho que elas não estão dormindo em quantidade, isso não é só aqui, né? Isso é dado já, bem divulgado. E tem muita questão ainda do sono, de problemas do sono, e aí vem o nosso viés de trabalhar em hospitais onde a gente acaba vendo mais doentes mesmo, né? Já não está falando do sono em termos da fisiologia. Eu ainda acho que as questões ligadas ao sono ainda estão um pouco subestimadas quando a gente olha para a pediatria. É, eu concordo. Eu acho que tem que se subestima mesmo. Eu acho que tem isso mesmo. O Gustavo, o que você tem visto? O que você acha Eu acho que a dessa situação situação atual, atual é que realmente? nós vivemos num mundo de sono insuficiente para todos os aspectos, todas as idades. E isso está tendo um impacto importante na criança e no adolescente. Eu acho que isso é uma série de fatores, né? Eu acho que a quantidade de dispositivos eletroeletrônicos, a quantidade de luz e também a demanda do mundo moderno, esse mundo 24/7, o ambiente urbano é um ambiente em que o deslocamento da casa para a escola, da casa para o trabalho é muito longo, e aí acontece isso que a doutora Simone falou, de que o indivíduo chega em casa e quer ficar com a criança. Então, falta prioridade para as famílias de, né, ver o que vamos, né, dar prioridade para o sono e abrir mão de algumas coisas, né? Por que levar a criança para jantar fora às 9 horas da noite, né? Quer dizer, é um momento inadequado para a criança, tá certo? E eu acho que a gente tem situações em que você vê o paciente que está no hospital e na clínica, né? Mas eu já cheguei a fazer pesquisa com adolescentes em escolas de ensino público e privado, e a gente viu que 35% dos sonos tinham, né, um sono insuficiente, né, que é um terço dos jovens, isso é mais intenso nos jovens, mas a gente também está vendo nas crianças pequenas isso acontecer. Eu acho que o primeiro aspecto é, né, qual a abordagem que a gente vai tomar, não só de esclarecer a questão de que é importante priorizar o sono, mas medidas que realmente, né, têm um impacto em termos de melhorar o tempo de sono. Outro aspecto que a gente pode discutir é da qualidade do sono, né? As doenças do sono, como elas podem também impactar, né, o desempenho de dia, né? Porque se você não dorme bem, a saúde durante o dia não será boa. Então, acho que o nosso papel como quem trabalha nessa área de medicina do sono é justamente promover um sono de qualidade para que, né, a saúde seja boa. É interessante, né? Como na questão de sono, né? E aí do adulto e da criança, a gente sempre esbarra na questão dos hábitos, né? E você vê, não são hábitos que a criança criou, mas a família acaba introduzindo a criança dentro dos hábitos provavelmente já inadequados que eles acabam tendo, e aí a coisa vai, né? Então, aquilo que a gente discute lá em Sônia, de perpetuando e vai andando, e as coisas vão ficando muito diferentes mesmo, né? Essa é uma coisa que é complicada quando a gente fala muito dos aspectos educacionais, né? De como é que isso vai migrando para algumas outras coisas muito diferentes, né? Agora, quando tem aquela história que os pais falam assim, eu ponho meu filho para dormir na cama, junto com, né? Porque é bem dentro disso que a Simone expôs, né? O Gustavo falou, olha, levo a jantar e tal, nos outros horários.
Mas e aí? Bom, já não fiquei junto o dia inteiro, aí eu ponho na cama para dormir junto. E aí, isso é um bom hábito ou isso pode atrapalhar em alguma coisa? Olha, nunca é um bom hábito, né? Em algum momento se cogitou que isso podia reduzir a incidência de morte súbita, isso muito lá atrás. Se viu que não, e a nova recomendação da Academia Americana sobre morte súbita reforça isso. Então, se a gente está falando de um bebê no primeiro ano de vida, nem pensar. E se a gente está falando nas crianças maiores, a gente tem que entender que ele tem que desenvolver a habilidade de dormir sozinho, né? Então, de novo, aquela história, não dá para ter tudo. Então, vai fazer alguma atividade lúdica, bacana no quarto deles, por exemplo, antes de dormir, mas na hora de dormir, propriamente dito, beijo de boa noite, oração, ler uma historinha, cantar, e aí ir trabalhando essa questão, e isso desde muito cedo, pelo menos é o que a gente entende, né, Gustavo? É uma coisa fundamental. Agora é um final de semana, início da manhã, quer ir toda a família para a cama, sei lá, quer fazer alguma atividade de brincadeira de novo, acho que até é válido, mas a questão do adormecer e à noite tem que ser, a criança tem que ter o espaço dela, né? Gustavo, como que você... porque aí vem, né? Vem o pai te falando, ah, mas aí põe na cama, ele chora, e aí para não chorar eu pego e coloco na minha cama. Tem alguma saída? Qual que é a orientação que a gente tenta discutir Tem dois com a aspectos. família? Um é a questão da segurança e outra a questão do hábito. A questão da segurança, no primeiro ano de vida, isso já foi falado pela Simone, mas eu queria falar que a morte súbita, ela acontece mais quando os bebês são colocados de barriga para baixo ou de lado. Tem preconizado que vai de barriga para cima, né, num leito plano, né, sem muito acolchoado, sem aquelas fraldas, e dormir junto, né, no mesmo leito, para um bebê corre o risco do adulto, né, rolar e ficar em cima da criança, principalmente se o adulto está sob efeito de sedativos ou de álcool, né? Então isso é no primeiro ano de vida. Na criança entre 1 e 4 anos de idade, esse risco já é muito pequeno, mas o que acontece é que é aquela criança que está transicionando de um sono que é polifásico para um sono que, quer dizer, dorme várias vezes durante o dia e durante a noite, para um sono que vai ser aos 4, 5 anos, o que ele dorme só à noite. Nessa transição, existem algumas crianças que têm dificuldade para manter o sono durante toda a noite. E os pais menos desavisados, né? Como que eles fizessem a criança dormir. Então, eles pegam no colo, embalam, dão alimentação, né? Ficam junto no leito até a criança adormecer. E aí o que acontece? A criança que acorda no meio da noite, ela chama os pais e chora, e o pai vai lá no pai ou a mãe vai para o quarto, pega no colo, embala, dá de mamar. E óbvio, depois da quarta, quinta despertar, os pais se cansam e trazem para a cama. Ou eles... A criança já é grande, mas a própria criança se desloca do quarto dela para o quarto dos pais. Então, Falhou um pouquinho. como já estão cansados o dia inteiro, trabalharam bastante, esse cenário é um cenário de... É a escolha mais fácil. Deixa ele aí. E assim, tem a questão do amor, de estar junto, é uma coisa legal, né? Só que né, é importante que ela tenha o espaço dela, né? O quarto dela, de forma que ela consiga desenvolver isso sozinha, não precise da ajuda dos pais todas as noites para estar dormindo, né? Porque aí ela vai entrar na escola, vai desenvolver a linguagem, vai se relacionar com as outras pessoas, se ela está sempre meio que apoiada no pai ou na mãe, fica difícil para ela desenvolver essas atividades sociais e independência. Eu não sei assim quanto vocês viram isso, né, até na pandemia, mas a minha impressão é que essa situação aumentou muito, né? Essa coisa que eu não sei se a convivência social ficou mais e dentro de casa mais, mas a criança ir para a cama dos pais e ficar todo esse tempo, eu assim, alguns casos que eu andei
atendendo, e a descrição que eu tive foi que isso aumentou significativamente, né? E parece que agora está vindo meio que aquela assim, e agora o que eu faço, né? Já que eu criei esse hábito, como é que eu saio dessa, né? Não sei se vocês têm essa demanda aí acontecendo. A impressão que eu tenho que é a procura pela consulta cujo motivo é o meu filho não dorme, aumentou, né? Eu acho que isso tem a ver sim com a pandemia, mas eu acho que na verdade não é a pandemia per se, mas é a ansiedade, essa coisa da perda, esse trauma que a gente viveu, né? E eu atendi alguns pacientes nesse período, assim, até crianças maiores que já dormiam bem, mas simplesmente começaram a ficar com medo. E assim, medo porque ouviu que a avó de algum coleguinha morreu, e então eu acho que isso piorou um pouco, né? Isso piorou. Mas eu acho que vem de novo nessa nossa questão das expectativas, né? Tem muito a ver com essa. A gente não tem mais. A gente tem uma agenda muito cheia e aí o sono foi ficando para assim como uma coisa que não é essencial. E lembrando aqui, a Dispensável, né? O gente. sono é dispensável, né? A Tem gente. outras prioridades, né? Mas apesar de toda a evolução tecnológica e tudo mais, a gente precisa seguir tomando água, precisa seguir comendo. Então, assim, a gente não diminuiu a quantidade de. Claro, se a gente comparar com o homem pré-histórico, obviamente a gente está comendo menos, né? Mas daí a dizer que a gente precisa dormir menos, até num congresso, algum tempo atrás, eu fiz essa provocação pro Mário Predazoli, né? Pedrazoli. Tipo, será que a gente, né, vai chegar nesse momento aí que a gente vai precisar dormir menos? O que eu acho, ou pelo menos não encontrei nada consistente nesse caminho. A gente precisa seguir. E aí vem esse embate, assim, porque os pais querem, e aí, claro, como o Gustavo falou, é um processo, a criança tem que aprender, como eu trouxe, tem que desenvolver essa habilidade, né? E aí, cada criança tem o seu tempo, tem as questões individuais que entram no jogo. E talvez a pandemia, nesse aspecto, deixou as pessoas um pouquinho mais ansiosas, e isso talvez tenha resultado no que a gente está vendo hoje. Né? Eu também tenho percebido em algumas consultas uma resistência maior dos pais, porque assim não é a balinha do sono, que eu não sei se a gente vai conseguir falar da balinha do sono, né, da melatonina, não é tomar um remédio, eu brinco, não é maquiagem. Ou a gente ensina, ou nós vamos pagar esse preço. Porque aí não é mais uma criança de 2, 3 anos, aí ele tem 6, ele tem 10, ele é um adolescente que não sabe dormir sozinho e ele tem vergonha de, por exemplo, ele dormir na casa de um amigo, porque como é que ele vai fazer, né? Ou é um adulto que tem uma insônia e começa a vasculhar, vem e te diz, eu nunca dormi bem, eu não gosto de dormir, né? Então, as coisas vão tomando uma proporção, uma coisa que eu acho que foge totalmente do controle. Aí, Gustavo, e aí, sobre... acho que a Mas Simone já levantou bem. Quais são as consequências de dormir mal, né? Porque se tem insônia, se dorme inadequado, uma coisa de dormir pouco, que vai ter uma alteração do metabolismo, né? Então, os hormônios que regulam o apetite, a grelina e a leptina, vai ter um desbalanço disso. Então, em geral, se você dorme pouco, a sua tendência é comer mais. Mas não é que eu estou acordado mais horas e estou gastando mais energia. Em geral, esse período, esse tanto a mais que eu fico acordado, em geral, são situações sedentárias. Está em frente a um vídeo fazendo uma atividade sem gasto de energia. Então, é o que talvez seja uma das causas desse o aumento da obesidade que a gente está tendo na população. Outro aspecto, principalmente na criança, é a questão das funções cerebrais superiores. Então, altera a memória, altera a capacidade de concentrar, e a criança que está privada de sono, diferente do adulto que cai de sono, a criança tem alteração de comportamento, tem hiperatividade e falta de atenção. Isso, claro, vai impactar no aprendizado. Então, as crianças acabam não aprendendo o suficiente. E talvez o último
único aspecto que falta falar é que se você não está dormindo bem, provavelmente você está produzindo menos hormônio de crescimento, porque é ele, né? Durante o sono que você secreta o hormônio de crescimento, que é o período que você está repousando, né? Que é um hormônio que vai fazer com que você repare as células e na criança vai fazer com que ela cresça, tá certo? Então, se a gente conseguir passar essa mensagem, né, que dormir que você cresce, dormir que você, né, descansa o suficiente para poder aproveitar as coisas do dia, né, é o que é importante as pessoas entenderem, dar prioridade para o sono. Interessante isso, né? Porque assim, enquanto que a gente olha para a questão sono e quando a gente fala de sono na criança, a gente acaba não olhando para essa outra necessidade, né? De que você tem toda uma questão fisiológica ali acontecendo e que muitas vezes o pai pensa, porque está desamparado, está sozinho, né? Mas esquece dessas outras coisas que também são muito importantes, né? Para você levar em conta e o desenvolvimento realmente acontecer com tudo aquilo que eu acho que é um pouco daquele imediatismo que a gente vê para tudo que vem acontecendo na nossa vida, né? É muito assim, pronta a resposta, né? Você tem que dar aquilo tudo muito imediato, né? Bom, quando a gente vai discutir algumas outras coisas, né, com a família e tal, o que vocês entendem como dados assim positivos que a família possa trazer das observações que eles têm do sono lá da criança? Então tá, tem aquilo que chora, dorme, vai lá, põe, faz tudo isso, mas assim, o que seria interessante observar? Os pais trazerem quando tem a preocupação de que acordou chorando, ou não, eu achei que ele sonhou, ou que ele fez, e aí vem já com nomes, né? Teve uma crise de terror noturno, teve alguma. O que vocês pedem para os pais ficarem atentos? O que a gente deve trazer, então, enquanto dado para ser avaliado e a gente entender se isso vai significar ou não uma investigação mais detalhada? Antes de responder isso, eu quero usar um argumento que eu gosto, que eu acho que é um argumento forte, que é lembrar que a criança, principalmente a criança até os 5, 6 anos, ela vai ter um predomínio de sono de ondas lentas. E aí a gente, né, Gustavo, brinca ou diz, o cérebro está crescendo. Por quê? Porque as sinapses estão acontecendo. O cérebro, a criança nasce, as coisas vão acontecendo. E a primeira poda neural, que é um momento importante, aí como se fosse podar uma árvore, tirar aquilo que está sobrando, que está sugando, acontece em torno de 3 anos, e a segunda vai ser lá na adolescência. E aí, para isso acontecer, a gente tem que ter esse número de horas de sono, né? O desejável. E ter condições essa criança de fato ter um ambiente agradável em termos de temperatura, de ruído, que são coisas que a gente também não falou, né? A gente está vivendo uma crise aí socioeconômica tão intensa. Há uns anos atrás, no Congresso Mundial do Sono, teve uma palestra com uma das nossas anciãs do sono no mundo, e ela disse que se ela se arrependia de alguma coisa, foi de não ter prestado atenção no sono dos moradores de rua. E aí eu disse, meu Deus, mas a doutora Mary Carskadon, ela é dos Estados Unidos, quer dizer, agora a gente vê morador de rua também nos Estados Unidos, mas lá, e eu fiquei, e a aula dela eu dizia, mas isso é Brasil, né? Então a gente também, acho que aqui tem que pensar um pouquinho nisso, no nosso compromisso aí social também, porque a gente se preocupa, claro, a auxiliar em alimentação, mas de talvez também, enquanto médicos que estudamos e entendemos um pouquinho melhor o sono, de também começar a propor esse tipo de preocupação, né, do ambiente, ainda mais essas crianças que têm uma condição aí que às vezes é tão complicada de administrar, né? E aí, então, essa tua pergunta, primeira coisa que eu pergunto quando os pais dizem, e isso é bem comum, tem criança que chora, 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 daí eu ainda brinco, não, mas tem 2 tipos de choro aí nessa história, vamos entender o choro Sim. 1 e o choro 2, né? Então, essa questão aí chora, não sei se está acordado, parece que não. Primeira coisa que eu pergunto, que horas isso acontece? Por quê? Porque o sono profundo, né, o sono de ondas lentas, esse
sono que a gente acabou de comentar é o sono mais propício para esse tipo de situação que tu acabou de comentar, que são as parassonias, né? Que são de despertares parciais. Então eu pergunto, que horas acontece? E aí, normalmente, se for na primeira metade da noite, no início da madrugada, eu vou tender a pensar mais que isso de fato é uma parassonia, a criança não está acordada. A segunda coisa que eu pergunto é, tem contato visual? Ela te reconhece quando tu chega perto? Não é que tu vai acordá-la, mas sem fazer muito alarde. Ela percebe que tu tá ali, tem um contato, tem alguma lógica nisso, né? Porque quando não tem, a nossa tendência é pensar que é um despertar parcial mesmo, né? E aí o mais comum vai, obviamente, depender da idade, mas é mais comum na criança pré-escolar, e aí a gente vai falar do despertar confuso. Eu sempre fico atrapalhada em traduzir esse confusional arousal, mas é um despertar, parece que está incomodada, geme, se mexe para lá e para cá, isso vai durar alguns minutinhos, né? E tem aquele evento mais dramático, que é o terror noturno, que aí tá de olho arregalado, tá sudorético, tá pálido, parece que viu o demônio, né? E às vezes tem até, sai correndo pela casa, são comportamentos um pouco diferentes. E mais raramente, raramente no sentido da preocupação, embora seja muito prevalente, tem aí o sonambulismo também, né? Importante entender que ele se sobrepõe à criança que tem uma tendência à parassonia, ela pode ter mais de uma parassonia acontecendo, ou em momentos diferentes, ou às vezes até numa mesma semana, por exemplo. Deixar o Gustavo seguir falando aí, senão Então, a eu Simone E falo aí, explicou demais. muito bem Gustavo? para mostrar como é difícil quando a criança desperta à noite de saber se é esse despertar parcial, né? Tipo, o terror noturno, ou se é só um despertar porque ela associou o sono com aquilo. Então, a questão de olhar, a criança não lembra do que aconteceu no dia seguinte. E é bem nesse terço da noite. Enquanto que a criança desperta porque ela associou o sono com um adulto fazer alguma intervenção, despertar várias vezes da noite. Algumas crianças têm as duas coisas juntas. E aí os pais conseguem reconhecer esse aspecto que a Simone falou. Que alguma hora acorda, está chorando e não está olhando. Os pais pegam no colo, a criança em algum outro momento ela sossegue necessariamente, né? Então, esses aspectos que ajudam a diferenciar esse tipo de situação. E são comuns. São comuns. Em geral, o que acontece na criança que tem o despertar confusional, tem uma história na família de alguém que tem sonambulismo, teve um terror noturno. Isso ajuda a gente a compor. Felizmente, é uma entidade benigna, né? E quando é uma vez por semana, não tem muito o que fazer. O problema é quando é muito frequente. Já a criança que tem despertares frequentes à noite ou demora para dormir, é um problema muito prevalente, né? Acho que em torno de 15 a 20% das crianças têm esse tipo de coisa nos primeiros 5 anos, né? Então, né, uma intervenção acaba sendo importante, porque senão os pais vão ficar muito desgastados, né? Os pais que chegam nesse cenário para a gente, talvez seja o viés do especialista do sono, né? Eles já estão assim, você fala em ter outro filho, eles nem querem saber, né? Porque experiência isso, quer dizer, eles, Se tem e o aí risco de o que ter ou não acontece, isso, assim, é. às vezes medidas simples, como a higiene do sono, de puxar o horário de dormir mais cedo, de ter horários regulares no fim de semana, de evitar os elétricos eletrônicos, entender que os elementos de associação é que estão perpetuando o problema, né? Então é o colo, o embalar, estar junto no quarto, os pais conseguirem tirar isso gradativamente. E óbvio, né? Nós como pediatras temos uma diversidade de problemas médicos que podem atrapalhar o sono da criança. Então, nos primeiros 2 anos de vida é muito comum crises de resfriado, né? Como se fosse uma asma, né? Alergia à proteína de vaca, otite de repetição. Essas doenças são doenças que a criança tem uma demanda maior dos pais, porque tem dor, porque tem febre, aí você precisa atender mais a criança. E mesmo o refluxo gastroesofágico, né? A criança fica
Então, às vezes precisa fazer o tratamento disso para depois fazer a intervenção do sono, né? Então, você veja que, né, quando os pais ficam muito atrasados, quando tem uma orientação profissional de saúde, aquilo ajuda a encaminhar para conseguir que a situação se resolva, né, de uma forma mais curta, né? Você não espere passar com o tempo que vai demorar anos para melhorar. E aí Uma das... entra, só queria complementar, Uhum. e aí entra a questão, voltando mais para a parassonia, dos gatilhos, né? Então, qualquer coisa que seja ambiental, que seja um problema físico, pode favorecer essa parassonia. Então, às vezes a gente vê uma criança que ronca, que tem apneia, tem então um sono mais fragmentado, ele vai eventualmente apresentar mais parassonia e às vezes nem tem uma história familiar, né, Gustavo? Às vezes a gente vai ver assim que é um dado novo naquela situação, tamanha a fragmentação do sono. Mas às vezes tem coisas do tipo, os pais assistem TV no quarto deles ou na sala e a criança está no outro quarto e às vezes, dependendo do volume da TV, quando entra o comercial e é natural que o comercial aumente para nos chamar a atenção, aquilo pode despertar a criança. E às vezes é uma coisa que ninguém se dá conta, né? Ou um vizinho mais barulhento, às vezes dependendo do local onde mora, se tem muito trânsito. Então, às vezes tem coisas que a gente também tem que mexer no ambiente para também garantir essa continuidade, né? E às vezes o que a gente usa, se não dá para trocar de quarto, é tentar um som, um ruído que vai mascarar um pouquinho esse potencial gatilho. Um som que a gente chama de ruído branco, embora ruído branco hoje em dia também tem outras conotações, mas é um barulho que vai ter sempre a mesma intensidade, que vai também ajudar a manter aí essa continuidade do sono. E assim, uma das coisas que eu acho que às vezes causa uma dificuldade é que se passa várias orientações, né, para a família, às vezes a primeira vez que você atende, e depois, observa isso, me traz essa informação, só que quanto isso acaba não trazendo aquele alento que eles gostariam ali para o momento, né? Porque, olha, fica atento a isso, me descreve aquilo, até para poder ganhar mais dados para poder realmente dizer se eu vou ter que interferir, né? Se eu vou diagnosticar um pouco melhor, né? E eu acho que é esse outro fator que também deixa a gente numa... E a família nos cobra isso, mas é o que então? O que vai fazer? Você vai tratar? Vai dar, né? Pílula... balinha que vai dormir ou não vai, né? Eu acho que esse é um outro, né? Como trazer tudo isso de uma forma que cesse um pouco aquela ansiedade que a família traz, né? Porque aí ninguém dorme na casa, né? Aí vira aquela coisa, como é que eu vou trabalhar no outro dia? Porque, né? Eu vi aquilo na criança e você não vai fazer, né? Sabe assim, aquilo você não vai tratar isso, né? Como que vocês dão um jeitinho nessa... É só com as orientações? Tem alguma coisa que, olha, você observa isso, mas até lá a gente... É isso? Então você dá alguma orientação comportamental? O que vocês tentam fazer para tentar ganhar mais informações quando isso não vem tão claro quanto a gente precisa para diagnosticar? Tem alguma forma? O que Nós você estamos faz? falando da insônia ou da parassonia? Da parassonia. Da Da parassonia. parassonia, É. tá. Que assusta, Pois né? Eu acho que a é. primeira... Uma outra coisa que a gente acabou não falando é o grande diagnóstico diferencial é crise Pois é. convulsiva, né? Então, Então, ela vai ter algumas características diferentes. Talvez não valha a pena a gente entrar aqui, mas a gente sempre fica tentando, na nossa anamnese, afastar uma possibilidade. Na dúvida, vai fazer uma investigação específica ou vai encaminhar para o neurologista se entender que necessita. O que eu faço? Eu peço para eles filmarem esses eventos. Às vezes eles já trazem a filmagem. Senão eu peço para eles filmarem o evento, né? Eu procuro exatamente tranquilizar quando eu tenho certeza que é uma parassonia disso que o Gustavo falou, é benigno. Quando a gente traz, não, quem mais na família tem, eles já
se sentem meio que acolhidos, e aí eles, ah, é verdade, tem o fulano, tem o Beltrano, eles também se tranquilizam com isso, né? E aí é a questão aí de tentar trabalhar tudo que pode minimizar o controle de gatilhos. E aí entra a higiene do sono, que o Gustavo também já trouxe, a questão que às vezes até essas medicações sintomáticas para um resfriado também pode ser um gatilho para parassonia, então, né, dá uma controlada nisso, as questões aí do ruído e tudo mais. Muito raramente a gente vai usar de saída uma medicação, até porque não existe medicação específica para, né? Gustavo, mais alguma dica? Essa de filmar eu achei ótima, hein, Simone? Até para te trazer alguma outra coisa. O que eu gostaria de completar em relação às parassonias é que essa criança se desloca, ela senta na cama, sai, caminha, existe um risco de acidente, né? Então, se os pais sobrarem, é importante ter uma cerca na escada. Mas às vezes eles vão viajar, né? Aí viaja e aí vai para um local onde não tem uma segurança. Outra coisa é a chave da porta, né? Tranca a porta e guarda a chave em outro lugar, porque a criança vai ter que ter um processo muito grande para conseguir pegar essa chave e acertar. E, óbvio, o quarto adequado para a criança, sem nada muito pontudo, tem que ter uma cerca nas janelas, né? Tudo isso para evitar que, né? Isso é uma recomendação meio básica de prevenção de acidente para quem tem. Legal. Aí o pai ouviu tudo isso, falou, vou filmar e tal, mas doutor, e o exame que monitoriza o sono, o senhor não vai pedir? Por que a gente não faz aquele exame lá? Porque aí eu vou saber o que meu filho tem. Quando é que a gente indica uma polissonografia? Ou quando a gente não indica, né? E aí a dificuldade que é de fazer uma polissono na criança. Como é que vocês trabalham essa situação? Quando é que acaba sendo indicado a monitorização do sono e quando é que isso é imprescindível? Quer começar pelo Gustavo? Posso falar? Pode ser. Posso falar. Então, veja, a Simone já tocou nisso. Então, se a história clínica desse comportamento anormal que acontece no primeiro terço da noite, ou muito frequente, ou ele não se encaixa, ou não tem história natural, ou não se lembra, ou tem movimentos repetitivos de hipertonia que sugerem uma epilepsia, então o ideal, né, para fazer o diagnóstico diferencial entre uma parassonia, o sonambulismo, despertar confusional, noturno, com uma crise epilética, é o exame do sono. O exame do sono vai te dar uma ideia se ele está presente, porque você tem uma monitorização de 8, 10 horas do eletroencefalograma noturno durante a noite. Diferente de fazer um eletroencefalograma durante o dia, né? Aquilo vai te dar uma ideia. Talvez ele não localize exatamente, porque os psicólogos, em geral, eles fazem uma montagem mais completa do eletroencefalograma para localizar em que local do cérebro que você tem essa atividade anormal. Mas antes disso, a polissonografia acaba sendo uma triagem, porque você faz o eletroencefalograma, você faz um vídeo, né, e aquilo ajuda, né, a conseguir distinguir se aquela história clínica é mais uma parassonia ou mais. Fazer polissonografia em criança é um desafio, né? Você tem que ter um ambiente adequado para a criança, você tem que ter uma estrutura física preparada e profissionais de saúde que saibam lidar com criança, né? A gente que lida com criança sabe muito bem que toda a equipe, né, enfermeira, né, auxiliar de enfermagem, tem aqueles que gostam de trabalhar com criança e aqueles que não gostam. Então, tem que ter o treinamento dessa equipe para justamente saber ajustar. Óbvio que crianças menores de 3, 4 anos não compreendem muito, né? A tendência delas é arrancar tudo. Então, tem que fazer uma adaptação, os pais têm que estar juntos para, de certa forma, ajudar a fazer. E, às vezes, o início da noite que é o difícil, porque ela fica assustada. Então, geralmente, a gente traz a criança ao laboratório, ela se ambienta com o laboratório, vê tudo, tem um brinquedinho, uma TV para a criança se distrair. Se os pais estiverem juntos, forem assertivos, a criança consegue dormir. Uma vez que ela durma, ela é melhor que os adultos, né? Os adultos é que vão reclamar da goteira e do barulho do ar-condicionado, né? As crianças vão dormir bem a noite inteira. Então, essa idade que é um pouquinho mais difícil. Então, é meio frustrante para os pais, porque eles gostariam que a criança entrasse na máquina do sono
e viesse E a pronto. resposta ali, ó, tá tudo E, aqui, tem que fazer isso, tá aqui a poção mágica e vamos lá, né? E e infelizmente principalmente se não é. eles, né? E principalmente se eles não tiverem que mudar nenhum hábito deles, né? Aí Ah, seria o sim, sim, melhor melhor, ainda, né? aí é o melhor dos mundos. Mas infelizmente não é isso, né? Uma, porque exatamente não é necessário, se a gente tiver uma certeza na anamnese, na avaliação desse paciente. Segundo, porque a parassonia não acontece todas as noites, então, eventualmente vai levar para o laboratório e não vai acontecer naquela noite. Mas, se a gente tem uma criança que tem uma história de parassonia e junto ela ronca, ela tem um sono exageradamente agitado, ou os pais chegam a ver ela fazer a apneia, né? Aí é um perfil de paciente que eventualmente sim vale a pena fazer, não pela parassonia, mas pela apneia que a gente já comentou, pode ser um dos gatilhos, e aí tratar essa apneia pode resultar numa melhor qualidade do sono, um sono mais estável, menor chance de ter parassonia. Eu acho que esse é um dos tópicos muito interessantes, né? No sentido de você tentar a informação de uma forma bem objetiva, e a gente tem essa facilidade porque a gente entende bem a polissonografia, né? A coleta dos dados é bem o que o Gustavo disse, né? Que você tem que ter uma estrutura moldada para esse tipo de atendimento e fazer isso acontecer. Agora, quando a gente fala de ronco e apneia, quando é que vocês entendem que o diagnóstico não necessariamente pode ser, tem que ser feito com uma polissono? Tipo, vale a pena monitorizar, filmar e a filmagem já é o suficiente para às vezes trazer alguma outra coisa? Como você expôs, Simone? Quando a parassonia aí aconteceu, aquela ideia de trazer isso vem muito, né? Ó, ronca muito, você vê que filmou mesmo a apneia. A ideia de você quantificar isso um pouco mais, ou de entender a gravidade, quando que você entende que isso realmente se encaminha para o exame de sono, quando isso já dá para pensar em alguma outra coisa, lógico. Você leva em conta exame físico, qual que é o método que você usa para fazer isso acontecer? Eu acho que eu tenho um viés de trabalhar com polissonografia em criança há mais de 20 anos, e de ser apaixonada pelo exame, porque são tantas histórias, tantos diagnósticos que a gente consegue fazer, né? Então, assim, sim, existe uma pressão, sempre existiu. Lá atrás era o grupo francês, era o grupo canadense, não, vamos fazer vídeo, e aí vamos, vídeo com oximetria e o rendimento é tal. Eu acho, de novo, né, tem que contextualizar. Também não adianta a gente dizer que, não, só polissono para todo mundo, porque não é a realidade, né? Os exames portáteis, né, os exames tipo 3 aí, que é um exame simplificado, está ganhando mais espaço na pediatria. A posição tanto da sociedade europeia, que eu acho mais parecida com a nossa realidade, quanto da americana, ainda é cautela, e eu acho que sim, porque se a gente ainda tem dificuldade, tem que é um exame mais trabalhoso, o exame pediátrico, né? E aí, se a gente quiser fazer um paralelo, a tendência é que o portátil da criança seja mais trabalhoso ainda, porque vai ter mais artefatos. E a gente não quer fazer um diagnóstico que coloque esse paciente em risco, ou para mais ou para menos. Então, esse é um grande desafio. Já tem perfil específico de pacientes onde funciona bem. Eu cheguei a orientar uma tese de doutorado onde a gente fez portátil em crianças escolares, aguardando para fazer, eles tinham que fazer adenamidalectomia, uma indicação. E aí a gente fez portátil nesses pacientes. E aí, enquanto eles estavam na fila de espera para adenoidectomia, a gente usou o aparelho intraoral para reposicionamento anterior da mandíbula. E nós usamos o portátil antes para diagnóstico e o portátil
quando em uso com o aparelho, foi muito legal, foi suficiente, né? Mas eu acho que, de novo, a gente ainda está na curva de aprendizado. É um perfil de paciente sem as complicações. De novo, assim, eu trabalho muito com paciente com doença rara, questões neuromusculares, crâniofaciais. Quando a gente sabe que tem outras variáveis em jogo, a hipoventilação, quer seja alveolar, quer seja obstrutiva, o exame portátil não é uma solução, ao contrário, é capaz ainda de dar um falso diagnóstico e atrapalhar mais do que ajudar. Posso? Gustavo, e aí, com a experiência que você tem de ter feito isso várias vezes dentro de fila de espera, eu sei que você já fez isso, como é que você tem conduzido Antes de essas responder situações? isso, primeiro assim, todo mundo acha que ronco e apneia é uma coisa de adulto. Então, é saber que isso existe em criança, numa frequência maior do que o adulto. Então, claro que E que não é normal, né? E que não é tem normal. consequências, né? Normal. Tem consequências. Na criança, né? Todas aquelas que eu já descrevi. Tá certo? O problema é da população, quem é que vai fazer o exame? Tá certo? Será que a gente pode usar o exame mais simplificado? Tá certo? E veja, a polissonografia é um exame para diagnóstico de diversos distúrbios de sono. De sonolência excessiva, de parassonias, de movimentos do corpo. E aí, às vezes, as pessoas confundem e usam o teste simplificado domiciliar, que é o tipo 3, para esse tipo de cenário, que não é útil, né? Então, as pessoas precisam dar a ferramenta certa para a situação adequada. Excelente. Qual a Excelente. questão do tipo 3? Quer dizer, ele é bem mais... A gente tem que imaginar que a prevalência dos distúrbios respiratórios do sono, né? Ronco, apneia, eles são altos. E o custo para tratar é alto. É cirurgia, né? É um exame muito complexo para fazer. Então, se você puder otimizar o tratamento para fazer o custo maior, você consegue ampliar isso para a população como um todo. E assim, nós estamos numa situação em que nós estamos em centro de referência e a gente tem um conforto de poder usar todas as ferramentas, mas ponta tem que saber qual seria. Então, o ronco isoladamente, ele pode acontecer quando eu estou com rinite alérgica, ou estou resfriado no adulto quando consome álcool. O adolescente pode consumir álcool, roncar, é claro. Certo? O ronco que é importante é aquele que a gente chama de ronco habitual, mais de 4 noites da semana, que o indivíduo ter aquele ruído respiratório grave. E o que ajuda é se tiver alguma coisa junto, seja sintoma noturno ou diurno. Se você acorda com ronco, se alguém presencia a pessoa ficar, né, parar de respirar ou ficar rouco. E, né, durante o dia tem algum sintoma, né, de alteração de comportamento, que é muito difícil de fazer nos primeiros 7 anos de vida. Tem alguns questionários específicos que ajudam, tá certo? E o teste do tipo 3, que foi falado pela Simone, eu acho que o cenário para a criança, na idade escolar e adolescente, talvez seja uma coisa mais fácil. Na criança menor, de 7 anos, que é justamente o período que a gente tem mais apneia, ela arranca muitos fios, e aí fica essa dúvida de ser um falso positivo ou falso negativo. Aquilo que eu estou vendo é artefato ou, de fato, é uma alteração. Sem contar que você tem que ter um equipamento de tamanho certo. Então, acho que fica claro para o profissional de saúde que ele, se fizer o exame e ele vier positivo, você sabe que a sensibilidade é boa, então aquilo eu posso acreditar. Eu não preciso correr atrás do exame do tipo 1, a polissonografia do laboratório. A questão, quando ele vem negativo, ou vem com essa suposição que talvez seja artefato, aí seria uma situação que você precisaria de uma outra situação. Então, talvez a gente caia no cenário que seja em 2 etapas. A história clínica e o exame simplificado. Aí, com o exame simplificado, você consegue tratar a maioria dos indivíduos, e aqueles que ficarem na dúvida aí, né, você faz o exame mais no laboratório. Isso talvez. Essa é uma possibilidade de estratégia. Claro que dependendo de uma situação que você não tem alternativa de ter o exame e o SUS não paga, né, a polissonografia completa, né? Acho que a gente está em grandes centros, sempre consegue de alguma forma, né? Então, tem que se imaginar como se faz para, né, resolver esse tipo de situação de saúde. Legal. Bom, avisaram aqui que nós temos mais 2 minutos, né? Então não dá para alongar muito nos assuntos. Só uma pincelada aí, né? Agora é o otorrino, né? Não é só o do sono.
Mas aquelas crianças que a gente faz adenoamidalectomia, porque tinha uma hipertrofia significativa, tal, ótimo, deu certo a cirurgia, ficou tudo bem. A criança continua roncando e às vezes os pais falam que tem apneia. Aí se fala, e agora? O que que eu vou fazer? Então vamos ter que ser um pouquinho mais rápido aí. O que que vocês... Eu sei que é um tema controverso, mas acontece isso? Talvez a indicação da cirurgia inicial não tenha sido a melhor? O que que vocês pensam sobre esse assunto? Paciente obeso, ou um paciente que tem, aí depende, né? Uma criança tem alguma condição de base, ela é hipotônica, ela tem alguma coisa que me leve a pensar, porque a gente sabe também que a apneia ela pode ser multifatorial, né? A apneia obstrutiva do sono. E se ela não fez polissono antes, né, Edilson? E ela seguiu roncando, eu não sei onde é que eu estava. Então, Pois é. que é uma das justificativas quando a gente tem, principalmente, um caso mais complexo, mais exuberante, com mais comorbidades ou sequelas, que o Gustavo comentou mais cedo, aí o desejável é que a gente tenha um dado objetivo, porque daí, na persistência de sintomas, normalmente 6 semanas a 2 meses depois do procedimento, a gente aí repetiria, eventualmente, o método simplificado e veria o que aconteceu, né? Mas sim, é super comum. Aí tem as questões aí, às vezes é uma questão que dá para a gente trabalhar o fortalecimento da musculatura com terapia miofuncional orofacial. Às vezes são questões aí mais de Esqueléticas da viés face, sim. Sim. que dá para fazer expansão maxilar rápida dependendo da idade, Uhum. tem funcionado bem. Às vezes ainda tem um resíduo aí de uma rinite, de alguma coisa que vale a pena também otimizar. Então, acho que não tem uma resposta única para a tua pergunta, né? Mas isso é bastante comum. Mas, assim, Não, as revisões e mostram. mostram, a literatura está cada vez É, mostrando mais isso, né? e E é aí o você fala, e agora, né? obesinho. Pois É, e é. normalmente é o obeso que vai dar errado, vai dar ruim, É para isso mesmo. falar um termo bem atual. Bem, Eu acho que a pergunta do Edilson foi bem provocativa, né? Porque a gente tinha muito conceito de que a apneia do sono e ronco fazia cirurgia de amidos adenoides e resolvia o assunto, né? E aí acho que nesses 25 anos de experiência aí com sono, né? Acho que a Simone fez a conta errada, são 25, né? Já é bastante. não fala isso não, Contei ela. Gustavo. Pega mal. Isso aí é tu, Gustavo. Eu sou bem mais nova que tu. Aí, o que eu ia falar? Já até perdi o fio da linha. Que, na verdade, o tratamento são várias etapas, tá certo? Talvez a cirurgia, na maioria dos casos, seja a primeira etapa. Mas aí ela vai precisar de, né, ou um anti-inflamatório, né, para melhorar um quadro nasal. A gente tem bastante experiência com pegar a apneia residual ou a apneia leve com faz, com expansão rápida da maxila, tem um grupo de dentistas, né? A gente viu que realmente tem um benefício em melhorar a qualidade de vida, não só, né, o índice de apneia e hipopneia, então ele melhora a parte cognitiva também, né, naquele quadro de apneia leve. E nos quadros em que é mais grave, eu acho que aí é o cenário do indivíduo que é muito obeso, ou indivíduo que tem uma doença genética, uma doença rara, uma polisacaridose, uma síndrome de Down, aí o CPAP vai ser a indicação. Mas o que é importante a gente falar é que é só o tratamento de exceção, né? Acho que nós estamos aqui na live com as duas pessoas que têm mais experiência com CPAP em criança. Quer dizer, você não vai escolher como ela a primeira vez, né? Talvez você tenha que usar o CPAP assim, numa ponte da cirurgia. Por exemplo, estou com duas pacientes internadas lá no Hospital São Paulo agora. Um menino que tem um amido enorme e tem uma hipertensão pulmonar. Então, eu coloquei ele no CPAP alguns dias para melhorar esse coração, mas provavelmente a cirurgia de mesenteritis vai ser benéfica para ele e não vai precisar de CPAP a longo prazo. Mas esse é um cenário do CPAP por uso pequeno. O CPAP que vem depois dos outros tratamentos, aí é uma coisa a longo prazo, aí de, né, grupo mais, né, preparado para lidar com essa situação em criança.
Eu acho que o nosso tempo aqui, acho que acabou, hein? Nossa, daria para ficar mais 1h30 aí, viu? Pena que é sexta-feira, né? E aí a Simone tinha falado, sexta-feira, né? É Sextou, então não vamos sexta-feira. abusar mesmo, né? Senão a gente ia mais tempo. Eu queria agradecer, então, a doutora Simone, né, Fagundes, né? Ela é de Porto Alegre, do Hospital das Clínicas, o doutor Gustavo Moreira, que é do Instituto do Sono. Foi excelente, acho que foi muito proveitosa, né? E um dos últimos tópicos aí, eu acho que a gente aproveita até para falar quanto também na criança o multidisciplinar é importante, né? Quanto a gente lembrou que às vezes vai ter que mexer aqui, vai ter que pôr, quer dizer, então quanto agregamos aí a todos aqueles outros profissionais que estão envolvidos aí no sono, enquanto na criança isso entra. Então, fiquem aí à vontade para as considerações aí finais e a gente já se despede aí para aproveitar aí as próximas lives ou não, né? Ou a própria sexta-feira mesmo. Não, mais uma vez agradecer a oportunidade, prazer poder participar de uma ação dessas com vocês. E de novo, né, quem entrou certamente tem afinidade, ou pelo menos tem curiosidade. Eu vi que o Google entrou e está com um bebezinho aí de poucos meses, o Gustavo Picoloto, que foi nosso residente lá no Clínicas. Então, assim, que pensem no sono das crianças, que levem a sério, né, que priorizem, que criança precisa dormir bastante e dormir bem. Então, se algo está errado, que leve no seu pediatra, que busque ajuda para resolver o quanto antes. Aquela história de espera crescer que melhora, que dorme melhor, ou que o ronco para, não é bem assim, né? Excelente. Ó, Gustavo, as excelente essa últimas. iniciativa da Associação Brasileira de Sono, Associação Brasileira de Medicina do Sono e todas as outras filiadas em fazer um momento da gente conversar sobre isso, né? Eu acho que a gente sabe, todos os países na Europa, nos Estados Unidos, sabe a importância de como dar problema de saúde em relação. Então, pensar que, né, sono de um tempo adequado e qualidade adequada é, né, o que vai promover a saúde. E aí, nós, como profissionais de saúde, podemos divulgar isso para as outras pessoas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Gente, então, muito obrigado, Simone, muito obrigado, Gustavo. Gente, então, boa noite aí a todos. A gente encerra, então, a nossa live. Tem outras coisas aí para acontecer ainda durante o sábado e o domingo, outras lives. Então, tem tudo marcadinho lá no site da Absono. Então, vale a pena ver ainda. Tem muita coisa boa para acontecer esses dias. Então, hoje é o Dia Mundial do Sono, né? Encerramos aí com uma live excelente aí, com todos esses detalhes que a gente pôde discutir. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite.